E aí galera, beleza? Professor Diogo Xavier na área. Vamos dar continuidade aos nossos vídeos do módulo 10 sobre as competências avaliadas na redação do Enem. Vamos entender como a redação é avaliada, como o manual do corretor diz que devem ser avaliadas cada competência, tá bom? Devem ser avaliadas as competências. Vamos nessa. Competência 2. O objetivo principal da competência 2 é verificar se o candidato compreende a proposta de redação, então tem a ver com o desenvolvimento do tema adequadamente, e aplicar várias áreas do conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa, ou seja, tema e gênero textual. E aí é o seguinte, além disso, são 3 aspectos principais. Se você está dentro do tema, se você desenvolveu dentro do gênero textual adequado, exigido, vai se verificar se você utiliza áreas do conhecimento em defesa do ponto de vista, ou seja, o uso do repertório sociocultural, tá bom? Entendendo um pouquinho cada nível, o nível 1 apresenta o assunto, porém tangenciando o tema, ou seja, ele só toca o tema, mas não entra completamente, ele toca em algum aspecto do tema ou no assunto de forma geral. Ou tem um domínio precário do texto dissertativo argumentativo, ou seja, está quase fora do gênero textual. Tá? Desenvolve o tema recorrente, esse é o nível 2, desenvolve o tema recorrendo à cópia de trechos dos textos motivadores, ou seja, você depende de trechos, é copiar e colar, dos textos motivadores ou apresenta domínio insuficiente da dissertação argumentativa, ou seja, não tem aquela estrutura básica de apresentar o tema, desenvolver argumentando e concluir. O nível 3, que é um dos mais recorrentes, desenvolve o tema por meio de uma argumentação previsível e apresenta domínio mediano da dissertação argumentativa, ou seja, para chegar no nível 3, tem a argumentação, tem ali uma estrutura básica da dissertação argumentativa. O nível 4 desenvolve o tema por meio de argumentação consistente, já mais organizada, apresenta um bom domínio da dissertação argumentativa. Isso aqui só está mostrando tema e gênero, tá? A gente vai ver depois em relação ao uso do repertório sociocultural. E o 5º nível, que é a nota máxima na competência 2, 200 pontos, desenvolve o tema por meio de uma argumentação consistente, a partir de um repertório sociocultural produtivo e apresenta um domínio excelente da dissertação argumentativa. Pois bem, na competência 2 vai se verificar se o tema foi abordado de forma completa e se o gênero textual solicitado, que é a dissertação argumentativa, também foi contemplado. Além disso, o 3º aspecto, se há uso produtivo, vamos ver o que é isso, do repertório sociocultural para construir aí a argumentação, beleza? Os textos avaliados no nível 1, 2, 3 possuem alguma deficiência na abordagem do tema ou na tipologia textual, ou seja, algum deles não está completamente. Só uma observação, se você zerar a competência 2, zerou a redação toda. Quer dizer que você fugiu ou do tema ou do gênero textual, então 0 na redação toda. Tá? É a única competência que, se for zerada, zera tudo. E aí, nível 1, você recebe 40 pontos na competência 2. Nível 2, você recebe 80. Nível 3, 120. Nível 4, 160. E o máximo, 200 pontos, é o nível 5. O atendimento pleno à abordagem completa da proposta temática, ou seja, cada palavrinha-chave lá da frase do tema tem que ser contemplado, e o tipo textual também são pré-requisitos para chegar ao nível 4, ou seja, 160 pontos, só se o tema foi completamente abordado e se o gênero textual está completamente contemplado. O uso do repertório e sua pertinência ao tema é que vão ser determinantes para distinguir o nível 4 e 5, ou seja, como você usa o repertório sociocultural a fim de argumentar. Que repertório é esse? Fato histórico, notícia, estatística, uma citação, enfim. Usa o repertório, vamos ver como é que vai se exigir a respeito disso. Tangência, alguns termos, vamos entender alguns termos que estão ali naquela tabela de correção. O que é tangenciar um tema? É aquele que apenas resvala, pega raspando. É o tiro que pegou raspando. Basicamente isso é tangenciar o tema. Então, a abordagem incompleta dos elementos relacionados a ele. É uma abordagem parcial e demonstra que o candidato não entendeu completamente o tema. Tá? E isso prejudica a avaliação do texto elaborado pelo participante. Se eu não entendi bem o tema, eu não vou escrever bem no tema. Tá?
Partes embrionárias. O que são partes embrionárias? Isso aí vai ser detalhado também na tabela de correção. É quando ou a introdução, ou a argumentação, ou a conclusão, ou são muito curtas, ou são insuficientes, ou não contemplam o que tem que contemplar. A introdução que não apresenta o tema, que não apresenta a abordagem problemática, ela só enrolou e não chegou a lugar nenhum, ela é embrionária. Uma conclusão, por exemplo, que você termina e aí você teve a brilhante ideia de escrever abaixo da linha 30, que não pode, isso aí é algo que vai prejudicar. Se você escrever abaixo da linha 30, vai ser desconsiderado o que tiver abaixo dela, então você ficou com a frase incompleta na conclusão, vai ser considerado também uma conclusão embrionária, quando você não termina a frase final da conclusão. O repertório sociocultural configura-se como toda e qualquer informação, fato, citação ou experiência vivida que de alguma forma contribui como argumento para a discussão proposta pelo participante. Então, eu me propus a discutir determinado aspecto do problema, eu tenho que ter um repertório que me ajude a comprovar o que eu estou dizendo. E se o repertório ele se constrói a partir de muitos trechos de cópias dos textos motivadores, aí vai prejudicar. Tá? Vão ser penalizados na competência 2, não podendo ultrapassar o nível 2, ou seja, o máximo que você recebe na competência 2 é 80 pontos, se você recorre a cópias de trechos do texto motivador ou dos textos motivadores ou até mesmo da prova. Repertório baseado dos textos motivadores, isso é ruim também. Pior é copiar. Mas se a sua discussão só se baseia nos textos motivadores, isso também é negativo, tá? Então, repertório em que as informações estão todas lá nos textos motivadores, você não traz nada de novo, um repertório novo, uma ideia nova, uma abordagem nova. Repertório não legitimado também é um grande problema. É um repertório que você não tem comprovação nenhuma, respaldo nenhum nas áreas do conhecimento. Então eu digo, por exemplo, que uma criança que trabalha cedo, a partir dos 8, 10 anos, ela tem um melhor desenvolvimento psicomotor, ela tem um desenvolvimento moral, ela tem uma maior capacidade de aprendizado. Peraí, em base em que eu estou dizendo que trabalhar aos 10 anos vai ajudar no desenvolvimento? Que ciência respalda isso que eu estou dizendo? Então é não legitimado. Eu estou achismo, tirado do Face. Repertório legitimado, aí sim, ele é um repertório que tem respaldo nas áreas do conhecimento, tá? Então, as áreas do conhecimento, só para exemplificar, conceitos e definições, baseados, claro, em alguma ciência, informações, citações e ou fatos ou referências nas áreas do conhecimento. Então, eu tenho fato histórico, eu tenho sociologia ou sociólogos, filosofia ou filósofos, ou seja, eu falar do campo de conhecimento ou de profissionais específicos desse campo de conhecimento. Falar da educação ou de educadores, de poetas, autores ou da literatura em si. Falar da medicina ou falar de médicos. Falar da linguística, ou falar de linguistas, de profissionais da área da linguística. Então, ou fazer referência à área do conhecimento ou a estudiosos dessa área do conhecimento. Referência a estudos ou pesquisas, estudos de alguma universidade, pesquisa, por exemplo, até levantamento estatístico serve. Referência a personalidades, celebridades, figuras, personagens, desde que conhecidos e além de conhecidos que tenham uma relevância para o assunto. Então, vou falar... Tiririca fez um grande questionamento sobre algum aspecto social, mas ele tem histórico de se preocupar com aspectos sociais? Não sei, posso estar enganado, mas não que eu saiba. Então, eu vou pegar a Lady Gaga para falar de questão social. Ela tem respaldo nessa área porque ela já faz palestras, ela já apoia causas sociais, ou por exemplo Bonovox da banda U2, são pessoas que têm uma atuação na área. Então não é só, eu não estou citando só porque é conhecido, eu estou citando porque tem alguma notoriedade na área em que eu estou discutindo. Referência aos meios de comunicação conhecidos como redes sociais, mídias, jornais como o Globo, Revista Veja, Revista Globo, Folha de São Paulo e por aí vai. Referência... Não foi. Trata-se de associação à pertinência, tá? Esse conceito também é muito importante para você chegar lá no nível 4. Trata-se da associação do repertório legitimado a ao menos um elemento do tema. Ou seja, vamos lá. Eu vou citar a Constituição de 88. Estou falando sobre mobilidade.
e eu cito o direito de ir e vir. Não tem ligação direta. Parece, mas não tem. Mobilidade é a capacidade de se deslocar de um lugar a outro dos grandes centros urbanos de forma rápida, de preferência, né, se for o caso, barata, enfim. Então, não tem relação direta com o direito de ir e vir. Eu posso ir para onde eu quiser, se for uma área pública. E vai a pé, vai de bicicleta. Ah, não, mas não tem ciclovia, a pé é perigoso. Beleza, eu não estou discutindo isso. De fato, a pé é complicado se for longe, é perigoso, bicicleta não tem ciclovia muitas vezes, de ônibus seja caro, lotado, enfim, vários problemas. Mas o direito de ir e vir você tem. Você só não tem talvez o meio de chegar. Aí é mobilidade. O direito de ir e vir é poder se deslocar. Você foi preso em casa, está prejudicando o direito de ir e vir. Tem uma via que está fechada por um protesto, você quer passar a pé e estão te impedindo. Direito de ir e vir, está sendo prejudicado. Fora isso, não. Se você pode sair do carro e ir a pé, você não tá tirando seu direito de ir e vir. Só está prejudicando sua mobilidade. Então, são coisas diferentes. Mas eu posso usar o direito de ir e vir com o tema da mobilidade, desde que eu faça a relação. Pode não ter nada a ver, mas se eu explicar, eu mostrar que eu posso fazer pelo menos uma analogia, uma relação pertinente. O que não pode é eu soltar um, soltar outro, não mostrar como se ligam, aí faltou a pertinência, ou seja, tem que ser relevante para o tema. E se não for diretamente relevante para o tema, você tem que explicar qual é a relevância. Por que eu estou citando o Coringa para um tema, sei lá, de saúde mental? Eu preciso explicar a relação. Aí eu vou ter uma pertinência. Sobre o uso produtivo, aqui sim é o que a gente precisa para chegar à nota máxima, além do respaldo em alguma das áreas de conhecimento, além da pertinência, eu tenho que ter uso produtivo, ou seja, articular aquele repertório à discussão. Aquilo ali tem que servir para comprovar alguma coisa. E isso vai se dar geralmente por meio de conectivos, tá? A competência 2 não vai avaliar conectiva, vai avaliar se você usa esse repertório de forma produtiva, articulada à discussão. E para fazer isso, você precisa dos conectivos. Então, por exemplo, na sociedade atual, há muitos papéis impostos às mulheres, né, de haver ainda essa divisão de trabalho de mulher, trabalho de homem, homens que entram em trabalhos, né, em áreas predominantemente femininas, eles são tidos como pioneiros, enquanto a mulher que está na área predominantemente masculina, como engenharia, ela é o tempo todo invalidada, questionada, testada, né, e se ela se destaca, isso é tido como uma grande exceção, porque ela é mulher, mas conseguiu fazer tudo isso. Ou seja, à mulher são impostos papéis sociais e é difícil se desvencilhar deles. Aí eu digo, para Simone de Beauvoir, ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Ponto, acabou meu parágrafo, vou para outro. Não, eu tenho que articular o que Simone disse com o que eu estava discutindo. Esse problema tem relação com o que Simone de Beauvoir já falava, ou seja, de que ninguém nasce mulher, torna-se mulher. Então, o que a pensadora falou tem relação com os papéis impostos à mulher desde o seu nascimento e não como algo natural. Ou seja, eu joguei a discussão, joguei o repertório e expliquei os dois juntos. Aí houve um uso produtivo, beleza? Aqui a gente tem um exemplo de um uso não produtivo, tá? Segundo Kant, a menoridade é o conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. Perfeito, um repertório. No advento da atualidade, o problema... virou outro período. Se você colocasse isso em outro parágrafo, dava no mesmo, porque não teve nenhuma ligação entre um período e outro, tá? Cuidado com isso, ligue os períodos. O problema da manipulação do comportamento por meio da internet é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar, na mesma medida em que os avanços tecnológicos ocorrem. Beleza, mas as duas informações estão soltas, não teve nada para articular. Então, assim, até tem alguma pertinência ao tema, que é a questão do ser capaz de pensar por si próprio, manipulação do comportamento e tal. Porém, não houve uma articulação. Sem essa articulação, não há uso produtivo. Poderia fazer isso de forma bem simples. Menoridade é conceito de não ser capaz de pensar por si próprio. No advento da atualidade, o problema da manipulação do comportamento é presente no dia a dia e tem tendência a aumentar na medida que os avanços tecnológicos ocorrem, confirmando, então, o conceito de menoridade de Kant. Pronto. Ou o conceito do Immanuel Kant,
que eu já colocaria de forma diferente. Botei Kant, agora Immanuel Kant. Certo? Ou do filósofo. Então, articulou. Não precisava nem de muita coisa. É simples, tá? Para você chegar ao uso produtivo, é simples. Um outro exemplo, de acordo com a Constituição Brasileira de 1988, todos são livres e possuem liberdade de escolha. No entanto, no mundo virtual, essa liberdade se torna menor uma vez que os usuários têm sua privacidade comprometida e todas as informações que ele recebe são, na verdade, fruto do rastreio de algoritmos que selecionam seus principais gostos. Olha só, Constituição Federal. No entanto, eu já articulei. Ao que vem depois com a ideia de oposição. Articulou. No mundo virtual, essa liberdade, retomando de novo a liberdade de escolha da Constituição Federal, ou seja, já articulou. Já mostrou a relevância. Tá? Uma vez que os usuários... E aí se explica, né? Mas aí houve aqui, ó, no entanto, a conexão, o uso de conectivos para linkar o repertório à discussão. Teve um elemento de retomada, o elemento coesivo de sinonímia, tá? Essa liberdade de escolha, essa liberdade, na verdade, eu vi a repetição mesmo. A repetição é um recurso coesivo, tá? Desde que se evite repetir em excesso ou um trecho, uma palavra ou outra, dá para repetir sem muito problema. Beleza, então aqui houve um uso validado na área do conhecimento, que é a lei. Houve um uso pertinente ao tema, porque liberdade, o tema é manipulação do comportamento do usuário, então tem uma ligação com o assunto. E houve uso produtivo, porque foi de fato articulada a discussão, beleza? Então isso é que é o essencial para a competência 2. E aqui, para finalizar, a gente tem a tabela completa, como o corretor, né, recebe o resumo de tudo que foi visto aí no manual dele sobre a competência 2. Ó, nível 1, tangenciar o tema. Então, se você tangenciou o tema, não abordou o tema completamente, nível 1, no máximo 40 pontos. Se você conseguiu abordar o tema de forma completa, então você tem chance de ir para o nível 2 em diante, 80 pontos para mais. Ou, se o texto é composto por um aglomerado de palavras, ou seja, ele não consegue se articular como uma dissertação argumentativa, no máximo nível 1 também. Ou traços constantes, frequentes de outros tipos textuais. Predomina a narração, predomina a descrição e pouco dissertação, então no máximo nível 1. Para chegar ao nível 2, além de abordar o tema de forma completa, você tem que ter 3 partes do texto, ou seja, tem que ter apresentação, tem que ter desenvolvimento, argumentação, tem que ter conclusão. Mesmo que 2 delas sejam embrionárias, ou seja, incompletas. Ou, pelo menos, você ter uma frase, uma conclusão finalizada por uma frase incompleta. Lembra que eu falei, vou escrever abaixo da linha 30, está incompleta a frase, a última frase da conclusão. Então, essa conclusão ficou embrionária. O máximo que eu posso fazer é chegar ao nível 2. Mais do que isso não rola. Abordagem completa do tema para chegar ao nível 3, tá? Isso aí, todas elas têm que ter a abordagem completa ao tema para chegar ao nível 3. 3, 4, 5. Além disso, para o nível 3, tem que ter as 3 partes do texto e, no máximo, uma delas ser embrionária. Aí, em relação ao repertório, tá? Para estar no nível 3, 120 pontos, lembra? Na competência 2. O repertório vai ser baseado nos 3 motivadores, ou seja, eu estou preso ao que os 3 motivadores trazem de dados, no máximo 120 pontos. Ou meu repertório não é legitimado, fontes, vozes da minha cabeça, também no máximo nível 3. Ou se ele for legitimado, mas não tiver relação direta ao tema. Então aqui, para ser legitimado, ele tem que pelo menos ter relação com o tema, tá? Não legitimado e relação com o tema, nível 3. Legitimado, mas sem relação direta ao tema, nível 3. Para chegar ao nível 4, não pode ter parte embrionária, assim como no nível 5. E o que vai diferenciar o 4 e o 5 é aqui, ó, no repertório. Repertório legitimado e pertinente ao tema, mas com uso produtivo, ou seja, tem relação com o tema, está legitimado, porém eu não consegui fazer aquela articulação, lembra? Linkar um com o outro, a gente viu um exemplo já. Pronto, se eu não fiz esse link, o máximo no nível 2 vai ser, na competência 2, vai ser nível 4, 160 pontos. Para chegar ao nível 5, 200 pontinhos aí na competência 2, zerou assim, né? Zerou como zero um game, chegar no nível máximo. Repertório legitimado e pertinente e com uso produtivo, ou seja, tem que ter uma base
em alguma ciência, hora do conhecimento, tem que ter relação com o tema. Se não tiver relação direta, eu tenho que explicar essa relação e eu tenho que articular a discussão que eu estou fazendo. Aí sim, nível máximo dessa competência, beleza? Então é isso. Importante 3 aspectos na competência 2. Você vai ter que desenvolver o tema completo. Pegou a frase do tema, eu já postei um vídeo sobre a leitura do tema, como ler o tema e como usá-lo para desenvolver a redação. Então marca cada palavra-chave dessa frase do tema para não deixar de contemplar nada. Beleza. Desenvolveu o tema, desenvolveu gênero textual adequado, uma dissertação argumentativa com introdução, argumentação e fechamento, conclusão. E você tem que usar um repertório de forma legitimada, relevante ou pertinente e articulada a discussão, ou seja, produtiva, beleza? Assim você consegue o nível máximo na competência 2. Então é isso, bons estudos e até breve.